Bem-vinda! Para você que não me conhece, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Rosilane Moreira, eu sou mãe, sou pedagoga e educadora parental em disciplina consciente. E na live de hoje, ensine o caminho certo para o seu filho sem brigas. Olha só, mãe, eu sei que assim como a minha preocupação, a sua preocupação também, é que você eduque o seu filho de uma maneira que ele trilhe um caminho certo, né? Que ele trilhe o caminho do bem, que ele seja uma criança, uma adolescente, um adulto bem-sucedido, que ele seja uma criança que saia bem na escola, que tire notas boas, que saiba fazer boas escolhas no futuro, que seja um profissional de excelência, né? Então, todas nós, mães, nós temos essa preocupação de preparar os nossos filhos para que eles trilhem um caminho certo, para que eles façam escolhas assertivas, para que eles sejam adultos bem-sucedidos. E olha só, essa preocupação é uma preocupação extremamente natural e muito necessária, tá? Porém, existe uma falta em muitos pais que, na verdade, é um desconhecimento de como as suas atitudes podem impactar na formação desse adulto saudável emocionalmente, desse adulto bem-sucedido, né? Na construção de um adulto bem-sucedido ou não. E sim, mãe, as suas atitudes, né? Elas podem provocar no seu filho para que ele seja um adulto bem-sucedido ou não. Principalmente as suas atitudes no momento de disciplinar, no momento de educar. Todas essas atitudes que você tem nesses momentos vão influenciar na capacidade do seu filho tomar boas decisões, dele ser um adulto bem-sucedido, de fazer boas escolhas ou não no futuro. E a gente precisa entender também que uma informação que passa assim bem desapercebida dos pais, e talvez você, mãe que está me assistindo agora, ainda não saiba, é que na primeira infância é o momento mais oportuno, né, para a gente ensinar as habilidades de vida para os nossos filhos, para que ele se torne um adulto bem-sucedido, para que ele possa, né, enfrentar todos os desafios dessa vida da melhor maneira possível, fazendo escolhas assertivas. E a gente tem um período da infância que é ali até os 7 anos de idade, que é justamente esse período onde a gente forma o caráter dos nossos filhos. E olha só que interessante, muitos pais, muitas mães não conhecem essa informação. Eu vejo muitas mães que quando tem ali o seu filho na fase da adolescência, né, às vezes na fase ali da pré-adolescência, por volta dos 10, 12, 13 anos, costumam perceber comportamento nos seus filhos que elas se sentem desconfortáveis e começam ali uma preocupação de fazer o filho desenvolver a habilidade que precisa. Só que o que eu quero chamar a sua atenção aqui agora, mãe, é que se você tem em casa uma criança pequena de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 e até de 7 anos, ali na nossa primeira infância, esse é o momento oportuno para você desenvolver todas as habilidades para o seu filho se tornar um adulto bem-sucedido, para o seu filho fazer escolhas assertivas no futuro, para que ele trilhe o caminho do bem que nós, mãe, tanto desejamos, né? Então, olha só, é importante que você entenda que hoje você tem em mãos uma pedra preciosa, né? Um diamante que precisa ser lapidado. Então, você não pode deixar para desenvolver na adolescência, para desenvolver na juventude, uma habilidade que ela precisa ser desenvolvida agora. Que essas habilidades elas vão ser fundamentais e vão decidir se o seu filho será bem-sucedido ou não. Tá bom? Então, pensa comigo aqui hoje. Imagina o seu filho na juventude. Imagina o seu filho quando ele estiver ali por volta dos seus 18, 19 anos, ou talvez até na vida adulta. Quais habilidades que você gostaria de ver no seu filho, ou quais habilidades, né, que a sociedade ela exige de um adulto, de um jovem, né, para que ele seja bem sucedido no mercado de trabalho, para que ele seja bem sucedido ali na faculdade? Quais habilidades que essa criança hoje precisa desenvolver e que a sociedade cobra desse adulto na vida adulta? Olha só, eu tenho certeza que você, talvez se fosse contratar uma pessoa para trabalhar na sua empresa, né? Ou fosse contratar uma pessoa para te ajudar em determinada função, eu tenho certeza que você apontaria algumas habilidades importantes, como, por exemplo, proatividade, criatividade,
persistência, resiliência, responsabilidade, que a pessoa saiba se posicionar, saiba se expressar de uma maneira assertiva, que tenha ali o senso de capacidade de fazer as coisas da maneira certa e que tenha também a autoestima, o seu senso de valor e autonomia para realizar as coisas. Então, são muitas habilidades que a sociedade exige dos nossos filhos quando eles crescerem, não é verdade? Só que existe um grande problema aqui. Quer saber qual é? É que a forma como a maioria das mães, a maioria dos pais educam seus filhos hoje não preparam as crianças para desenvolver tais habilidades. E olha só, talvez você até se assuste com essa informação, mas é verdade. Porque o método mais tradicional que é utilizado em momentos de disciplina, em momento de correção, são métodos de educação tradicional. São métodos que muitas vezes exigem que a criança faça o que precisa ser feito, numa postura não de ensinar a criança a fazer, mas de mandar a criança fazer porque o adulto está mandando. Talvez você, como eu, cresceu ouvindo frases do tipo: vai fazer sim porque eu estou mandando. Olha assim, olha aqui, quem manda aqui sou eu, então você vai fazer e ponto, acabou, não quero nem saber. Você não tem nem que querer aqui em casa, porque quem manda aqui sou eu. Então, frases como essas, né, que fazem com que muitas vezes a criança colabore, a criança faça o que precisa fazer, tira o espaço do aprendizado, tira o espaço da criança desenvolver novas habilidades. E o que eu quero que você entenda, mãe, que é muito importante, é que toda experiência de correção é uma grande oportunidade de aprendizado. Toda experiência. E eu sei que se você tem uma criança em casa na primeira infância ou na adolescência, seja lá qual for a idade do seu filho, você vai ter momentos de correções diversas vezes ao dia. Talvez você vai ter que mandar o seu filho guardar o brinquedo 3, 4 vezes por dia. Então, sempre quando você utiliza esse método da educação tradicional, muito centralizada no faz porque eu estou mandando, você acaba tirando da criança essa oportunidade de desenvolver uma habilidade importante para a vida dele. Então, pensa comigo aqui. Quando o seu filho está lá, né, precisando de guardar os brinquedos, e ele não quer guardar o brinquedo, e você vai lá e corrige ele, fala, ó, vai guardar esses brinquedos agora, vai guardar porque eu estou mandando e pronto, acabou. Então, essa estratégia que você utiliza e que faz muitas vezes que a criança vai lá e faz, tira a oportunidade de aprendizado da criança. Porque o que a criança realmente precisava aprender nessa simples tarefa? Sobre a hora de guardar o brinquedo, né? A criança ela precisava aprender ali sobre o senso de autonomia, dela ir lá e fazer, simplesmente pegar e guardar. Ela precisava aprender sobre o seu senso de responsabilidade, de que se ela bagunçou, ela precisa organizar. Essa criança precisa aprender sobre o seu senso de pertencimento, do tipo, peraí, eu habito nessa casa, eu moro nessa casa e eu também, assim como os demais dessa casa, pertenço e tenho responsabilidades. Assim também como respeito à regra, como se você tiver colocado lá no seu quadrinho de rotina, finalizar a brincadeira, guardar o brinquedo. É uma regra a ser cumprida. Então, diante de uma pequena situação, a gente tem uma grande oportunidade de aprender, uma grande oportunidade de ensinar para os nossos filhos habilidades valiosas para a vida dele. E quando você entender isso, mãe, isso é maravilhoso. Porque você vai tirar o foco em simplesmente mandar o seu filho fazer, mas vai começar a ensinar o porquê o seu filho precisa fazer. E isso é maravilhoso. Isso sim desenvolve habilidades na vida do seu filho para que ele se torne um adulto bem-sucedido. E olha só, quando eu falo da educação tradicional, dos métodos de disciplina da educação tradicional, eu quero que você entenda que esses métodos de disciplina da educação tradicional, é baseada no olhar que a sociedade tinha para a criança. Ou seja, nos séculos passados, a criança ela não era vista na sua totalidade. Ela não era respeitada da forma como nós respeitamos ela hoje. Na educação tradicional, baseada nos séculos passados, não havia censura para a criança, não havia leis que defendiam a criança. Então, simplesmente podiam fazer o que quisesse com a criança sequer era contada como indivíduo. E isso respinga em nós, né, de alguma forma. Então, quando você vê
né, muitos pais utilizando ferramentas de manipulação, ferramentas de controle, que são normalmente os métodos de disciplina da educação tradicional, são métodos aprendidos e passados de gerações em gerações, né? Ou seja, o meu pai me educou com esse tipo de estratégia, porque o avô educou ele com esse tipo de estratégia, e assim a gente cai numa sociedade onde a criança não tinha lugar, onde a criança não era vista, onde a criança não era sentida, onde a criança sequer era contada como indivíduo. Então, ela não tinha ali o seu direito de ser respeitada como ela tem hoje, o seu direito de ser vista como ela tem hoje. Então, por isso que a gente precisa ressignificar e aprender estratégias diferentes. Porque pensa comigo aqui agora, mãe, você que está me assistindo, olha, quais são essas ferramentas da educação tradicional para disciplinar a criança? São ferramentas baseadas no controle ou na manipulação. Então, pensa comigo. Algumas dessas ferramentas são as punições físicas. E o que seriam essas punições físicas, né? Para fazer a criança colaborar, para fazer a criança obedecer, muitos pais entram num espaço de desrespeito, né? De pegar a criança pelo braço, de sair puxando ela à força, de fazer a criança fazer o que precisa fazer à força, ou leva a criança para fazer na base do puxão de orelha, ou às vezes até dá algumas palmadas, algumas chineladas. Então, a gente tem ferramentas de disciplina da educação tradicional baseada no controle e na manipulação. A gente tem as punições físicas, como eu falei. A gente pode falar aqui também das punições verbais, que seriam, né, os gritos, os xingamentos, as críticas, né, as comparações. Quantos pais, às vezes, na tentativa de encorajar a criança para ela colaborar e ela obedecer, utilizam frases do tipo assim, olha só, você não tem vergonha não, menino. Seu primo tem 4 anos, é mais novo do que você, ele faz o que precisa ser feito. Então, utilizam, assim, expressões que, em vez de incentivar a criança a fazer o que precisa ser feito, acabam destruindo ali a autoestima dessa criança. Então, a gente tem muitas vezes um posicionamento do pai ou da mãe que acaba ofendendo a criança, usando palavras que depois se arrependem, usando palavras, agredindo a criança, chamando a criança de burro, de bagunceiro, de desastrado, de lerdo. Então, assim, tudo isso são ferramentas de manipulação e de controle que vem da educação tradicional e que muitas vezes, por falta de não conhecer novas estratégias, os pais utilizam essas ferramentas. Olha só, mãe, e para finalizar, falando sobre essas punições de ferramentas da educação tradicional, eu vou ressaltar uma aqui agora que ela fere tanto quanto uma palmada. Ela fere tanto quanto uma chinelada na criança. E muitas vezes os pais não percebem o quanto isso é prejudicial para o desenvolvimento dessa criança. E a gente fala das punições emocionais. Sabe quando a mãe dá um gelo na criança? Ou faz um silêncio prolongado? Ou faz um tratamento frio na tentativa de fazer a criança perceber que o comportamento dela estava errado? Então, muitas vezes, a mãe trata a criança com indiferença ou com uma certa frieza, porque na cabeça da mãe está assim, não, essa criança ela precisa aprender. Ela precisa entender que o comportamento dela foi errado, então vou ficar aqui calada, vou dar um frio nela, vou dar um gelo nela aqui para ela entender que o comportamento dela foi errado. E muitas vezes a mãe, neste papel, né, de assumir essas ferramentas da educação tradicional, gera marcas profundas no seu filho. A criança, às vezes, sendo tratada assim pela mãe, a pessoa que ela mais ama na vida, ela começa a desenvolver um sentimento de rejeição, de solidão, de abandono, de que ela não é digna do seu amor, de que ela não é boa o suficiente para você. E isso fere demais, mãe. Isso fere de verdade. Então, eu quero que você entenda, mãe, que a educação tradicional, baseada nessa visão, onde a criança não tem que querer, onde a criança não precisa ser vista, não precisa ser ouvida, ela fere essa criança. E ela gera, então, adultos machucados que levam para a sua vida todas, né, feridas e traumas de uma educação feita por nós pais. Então, mãe, talvez você está me assistindo aqui agora e você está se vendo utilizando dessas ferramentas. Então, eu quero te trazer um convite, mãe, para que você possa entender que é possível sim
você educar o seu filho utilizando estratégias diferentes, tá? E eu sei que no impulso, no automático da gente, a vontade é essa mesmo. A vontade, às vezes, é de quando a criança ela age de uma forma impulsiva e agressiva, é a gente ser mais agressivo ainda com essa criança. Aquela cena de que às vezes a criança pequena vem dar um tapa na gente, a gente quer dar lá, a gente vai em uma vontade de dar um tapa mais forte nessa criança. Ou às vezes, né, a criança ela age de uma forma impulsiva, a nossa vontade é retribuir com a mesma força. Só que tudo isso, mãe, prejudica o desenvolvimento dessa criança. E prejudica o desenvolvimento dessa criança intelectualmente, cognitivamente, emocionalmente, socialmente, tá? A gente tem aqui muitas pesquisas já que já trazem falando sobre isso, que o uso frequente de punições físicas, de punições verbais e punições emocionais, como nós falamos aqui hoje, elas estão associadas a um maior risco de quê? De ansiedade, de depressão, de baixa autoestima, né? Daquela sensação de pouca confiança, de pouco valor do indivíduo. E tudo isso vai refletir na vida adulta, tudo isso vai refletir se essa criança vai ser bem-sucedida ou não no seu futuro. E eu falo isso com propriedade, porque eu, na minha infância, fui ferida pelos meus pais. E eu falo isso com todo o amor e compaixão do mundo, sabendo que o meu pai e a minha mãe, eles deram para mim apenas aquilo que eles receberam. Eles não sabiam fazer diferente. Eles não tinham o conhecimento de outras estratégias. Mas hoje, na vida adulta, eu precisei lidar com essas feridas. Eu precisei lidar com a ansiedade, eu precisei lidar com a depressão. E eu falo com toda a convicção do mundo que hoje eu trabalho dia após dia para fazer diferente com a minha filha. E o convite que eu tenho para você é justamente esse, de que se você também, mãe, foi vítima de uma educação baseada nessas ferramentas de manipulação, de controle, de grito, de xingamentos, de ameaças, de castigos, eu sei que você também carrega feridas. Eu sei que você também carrega feridas e nós não estamos aqui na posição de culpar os nossos pais, jamais. Aquilo que eu falei com vocês, eles só deram para gente aquilo que eles também receberam. Mas hoje, com tanto conhecimento que nós temos a oportunidade de fazer diferente com os nossos filhos, de preparar eles para a vida, de preparar eles de uma maneira que eles não vão receber as mesmas feridas que nós recebemos. E isso é maravilhoso, mãe. Então, é possível sim você educar o seu filho, você disciplinar o seu filho, entendendo que existem ferramentas e estratégias que não vão ferir a sua criança. Que você vai ter filhos obedientes, respeitosos e disciplinados, utilizando estratégias que vão preparar ele para ser um adulto bem-sucedido. Que eu sei que você, mãe, que um dia teve uma educação autoritária, teve uma educação com essas ferramentas de controle, você deseja fazer diferente com o seu filho. Eu sei disso. Eu sei disso, porque é a mesma sensação que me moveu para estar hoje aprendendo coisas novas e poder compartilhar com vocês. Imagina comigo uma situação, para você ver um nível que acontece no cérebro do seu filho. Olha só. Quando você, mãe, é criticada por uma pessoa que você gosta, ou quando você chega no trabalho e o seu chefe grita com você, ou quando o seu marido te dá um gelo, te deixa ali de canto para você entender alguma coisa, como que você normalmente se sente? Você se sente mal, você se sente péssima, você fica ali às vezes com aquela sensação de autoestima baixa. Mas você, mãe, tem o cérebro maduro, capaz de ressignificar aquela situação. Você pega aquela informação, aquela crítica que você recebeu, aquele julgamento que você recebeu, aquele rótulo que alguém te deu, ou aquela frieza emocional que alguém te deu, você joga aquela mensagem para o seu córtex pré-frontal e você é capaz de julgar se aquela mensagem ela é justa ou não. Quando, por exemplo, seu chefe chega perto de você e fala assim: Poxa, Maria, olha, você é desastrada, você não faz nada direito. Quando você recebe essa informação, você pode até ficar chateada, você pode ficar até nervosa, mas rapidamente o seu cérebro, que é maduro e completo, processa essa informação e julga se isso é verdade ou não. Aí você vai falar: Peraí, eu não sou estabanada, nada, meu chefe ele está sendo arrogante comigo. Eu não sou assim. Você tem essa capacidade de julgar.
desse julgamento. Agora, o seu filho não. Então, todas as vezes que você grita com o seu filho, que você age no impulso e fala uma palavra que magoa o seu filho, ou você chama o seu filho de burro, de desastrado, de lento, de lerdo, essas comunicações que às vezes passam desapercebidas, o seu filho não é capaz de julgar se isso é verdade ou mentira. Por causa que o cérebro do seu filho, essa parte responsável por julgamento, ainda não está madura. E sabe o que acontece, mãe? O que é mais triste disso tudo é que o seu filho ele entende que isso é verdade. Então, toda vez que você chama o seu filho de alguma coisa que talvez você falou até no impulso, mas ele ouviu, ele guarda isso. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com os tipos de ferramentas que nós estamos utilizando na hora de disciplinar os nossos filhos. Porque se você chamou seu filho de burro, ele acredita que ele é burro. Se você chamou seu filho de desastrado, de lerdo, de bagunceiro, de mentiroso, ele vai acreditando nisso. Isso vai manchando a identidade dele, vai impactar, sabe o quê? Em quem ele vai ser na vida adulta. No sucesso ou no fracasso dele. Vai impactar lá na frente. Vai impactar no rendimento escolar dele, vai impactar na capacidade de tomar boas decisões, porque a identidade dele está manchada. O que ele acredita sobre ele é aquilo que você fala. Então, se o seu dia a dia, mãe, com o seu filho está sendo um dia a dia com muitas críticas, com muitos xingamentos, com muitas punições, porque você não está conseguindo lidar de forma diferente, olha, isso está prejudicando o desenvolvimento do seu filho. É com muita dor no coração, porque eu sei, mãe, que você quer o melhor para o seu filho. Eu sei o quanto você deseja ser uma mãe presente, uma mãe amorosa, uma mãe que quer o melhor para o futuro do seu filho, mas eu preciso te alertar, mãe, que se você não começar a mudar as estratégias de disciplina com o seu filho, você não vai estar preparando ele para um futuro bem-sucedido. Você não vai estar preparando ele. As feridas que ele vai carregar, as poucas oportunidades de aprendizado, tudo isso vai refletir. Porque é como eu falei com você, todas as experiências de correção no seu dia a dia é uma oportunidade de aprendizado. Então, em vez de você muitas vezes assumir essa postura de vai fazer porque eu estou mandando, vai fazer porque eu falei e pronto, acabou, ou vai fazer porque eu sou sua mãe, né? Às vezes a gente utiliza essas expressões, você vai trocar esse espaço de ferramentas de controle por ferramentas que realmente desenvolvem habilidades importantes na vida do seu filho. Então você passa a assumir uma postura de conduzir o seu filho para fazer o que precisa ser feito. Então, muitas vezes, em vez de você simplesmente mandar o seu filho guardar o brinquedo, e muitas vezes ele ter que guardar a força na base do grito, você começa a utilizar estratégias que ele vai desenvolver habilidades sobre responsabilidade, sobre respeito às regras da sua casa, sobre o seu senso de autonomia, de terminou, vai lá e guarda os brinquedos. Aí você começa, mãe, a olhar para o seu filho diferente, entendendo que, peraí, essa oportunidade aqui, olha, esse momento aqui agora de guardar os brinquedos é um momento de gerar uma habilidade na vida do meu filho. Então, você troca a sensação da criança fazer porque ela tem medo de ser punida pela sensação do eu faço porque eu entendi o porquê precisa ser feito. Olha que diferença. Isso é preparar o seu filho para a vida. Isso é você preparar o seu filho para a vida. Então, é aquela situação mesmo de você explicar os porquês, de você explicar os motivos das coisas, né? Por que precisa ser feita alguma coisa? Eu falo muito do exemplo do que eu passo aqui em casa hoje. A minha filha, Liz Maria, ela tem 3 anos de idade e ela não é uma criança que gosta de escovar os dentes como todas as outras crianças, né? Sempre tem uma fase mais difícil. E ela tá nessa fase de não gostar de escovar os dentes. Mas todos os dias eu sei que a minha posição não é de obrigá-la a escovar os dentes, mas de mostrar para ela o porquê que é importante ela escovar os dentes, né? De ensinar para ela os benefícios dela ter os dentes limpos e bem escovados. Então, às vezes, a gente assume essa postura, vai escovar o dente agora, senão vai ficar sem doce amanhã. Que habilidade que eu estou ensinando para o meu filho? Nenhuma.
Agora, demanda um pouco mais de tempo, demanda um pouco mais de paciência, mas é o que gera habilidade no meu filho. Quando eu sento com ela todos os dias, filha, olha, agora nós vamos escovar os dentes, olha, passa a linguinha no seu dente, como que o seu dentinho tá sujo, olha, cheira o seu hálito, olha, faz assim, ó, tá vendo? Tá fedendo, né? Pois é, olha, a gente vai escovar os dentes para os seus dentes ficarem limpinhos, para sua boca ficar cheirosa, com aquela sensação gostosa, sabe? Então, quando você dedica, né, um pouquinho mais de tempo e muda um pouquinho a estratégia, você sai, mãe, desse espaço de vai fazer porque eu tô mandando, se não fazer vai ficar sem sobremesa, para ensinar o que precisa ser feito, por que precisa ser feito e como é bom por que fazer isso. Então, isso gera habilidade, isso é maravilhoso para o seu filho aprender. É como aquele exemplo que eu gosto de dar aqui para vocês, do trânsito, né? Na verdade, da vaga de estacionamento. Quando você está dirigindo, imagina que você está dirigindo e está procurando uma vaga para você estacionar. Aí você roda por mais de 20 minutos e você encontra uma vaga. E essa vaga é de um idoso. Aí você pensa e você se sente um pouco tentado em estacionar nessa vaga, porque afinal tá difícil encontrar uma vaga. Mas o que te move de fato para você não estacionar nessa vaga? É o medo de você ser visto e ser punida? Ou o seu senso de responsabilidade sobre não é meu direito, mas é direito do outro? Olha só a diferença. E é nesse espaço que a gente conduz os nossos filhos no momento da disciplina. No espaço de ou você faz porque você vai ser punido e castigado, ou eu te ensino porque você precisa fazer e você gera responsabilidade sobre isso. É totalmente diferente. E o que eu falei para vocês no início, que a educação tradicional, né, nos ensinou apenas ferramentas de controle e de manipulação que nos colocam nessa postura de vai fazer porque eu estou mandando, vai fazer porque eu falei, pronto, acabou. Se não fazer, vai ficar de castigo. Se não fazer, vai acontecer isso e isso. Então, a educação tradicional nos coloca nesse espaço. Aí a gente vem com o método Mãe Presente, que te incorpora com novas habilidades para você trazer capacidades e habilidades e desenvolver o seu filho para a vida. Isso é maravilhoso, mãe. Isso é maravilhoso de você saber que você está educando o seu filho, que você está disciplinando o seu filho no caminho do bem, no caminho certo, para ele fazer escolhas boas no futuro. Então, imagina que na adolescência o seu filho vai ter contato com bebida alcoólica, vai ter contato com drogas, vai ter contato com pornografia, vai ter contato com coisas erradas. E o que vai motivar ele não mexer com essas coisas? O medo de acontecer algo ruim? O medo dele ser punido? Ou o fato dele entender a responsabilidade dele nesse papel? Então, a gente prepara o nosso filho para a vida agora, desenvolvendo habilidades importantes agora, mãe. E o maior fruto que você colhe com novas estratégias de educação é o fruto de você preservar a autoestima do seu filho. A autoestima não é o seu filho se sentir lindo, maravilhoso, forte, não. A autoestima é o seu filho conhecer o valor que ele tem. E uma criança que conhece o valor que ela tem, uma adolescente que conhece o valor que ela tem, ela é capaz de lidar com todos os desafios da melhor maneira possível, superar todos os desafios e escolher o caminho do bem, escolher coisas certas e coisas boas para a vida dela. Porque a autoestima, sem dúvida, é a base para o sucesso de qualquer indivíduo. O indivíduo ele pode ser responsável, pode ser inteligente, mas se ele não tiver o senso de valor próprio, se ele não souber o quão ele é capaz, o quanto ele merece, o qual é a real identidade dele, o valor que ele tem, de nada adianta ele ser inteligente, de nada adianta ele ser esforçado se ele tiver uma autoestima baixa. Ele vai se sentir incapaz, ele não vai se sentir merecedor, ele não vai nem saber quem que ele é. Porque a autoestima destruída. Aí depois, na vida adulta, acaba tendo que passar, né, por vários processos de terapia, estudar inteligência emocional, assim como eu tive que fazer, para recuperar
a autoestima que foi perdida lá na infância, com todas essas ferramentas de manipulação e controle da educação tradicional. E eu tenho certeza que você se identifica com isso, mãe. Você que está me assistindo agora, é porque você quer buscar algo diferente para o seu filho, algo diferente que você viveu. E talvez você também carrega feridas na sua vida de uma autoestima destruída, de uma autoestima fraca, porque não foi proporcionado isso para você na infância. Pelo contrário, foi minando com gritos, com xingamentos, com críticas, com rótulos, com comparações. Foi minando a sua autoestima. E a autoestima ela é a base para o sucesso de qualquer indivíduo. Então imagina que a criança ela é como uma planta, mãe. E que para ela se desenvolver bem, para ela crescer, ficar forte, resistir todos os tempos difíceis da vida dela, ela vai precisar de uma raiz profunda. E imagina que essa raiz profunda é a sua percepção de valor, é a sua autoestima, é o seu senso de capacidade, é o seu senso de merecimento, é o saber quem ela é, o saber do valor que ela possui. E quando essa raiz ela tá forte, ela tá bem estruturada, sabe o que acontece, mãe? Essa planta, ela resiste a qualquer temporal. Porque ela sabe quem ela sabe o valor que ela tem, ela sabe o que ela merece, ela sabe que ela merece ser bem tratada, ela sabe que ela merece o melhor dessa vida, ela sabe que se as pessoas gritar com ela, ela não merece aquele grito, ela não merece aquela posição. Ela sabe que ela merece o melhor. Então, assim como essa planta com a raiz forte, ela vai ser capaz de lidar com esses desafios da vida, mano. E imagina que os nutrientes para você cuidar dessa raiz, para essa raiz ficar forte e sólida, são os nutrientes que você dá para o seu filho todos os dias. Quando você faz ele se sentir amado, faz ele se sentir importante, faz ele se sentir aceito, mesmo e principalmente quando ele comete um erro. Deixa eu te falar uma coisa, mãe. Quando o seu filho erra, esse é o momento que ele precisa se sentir mais amado. Quando o seu filho comete um erro, esse é o momento onde ele precisa se sentir mais aceito por você. Porque se ele não se sentir amado e aceito e importante por você quando ele cometeu um erro, agora na infância, quando ele errar na vida adulta, ele não vai se sentir amado, nem importante, nem aceito por ninguém. Aí vem a ansiedade, vem a depressão, vem o senso de incapaz, vem o senso de não dou conta de nada. Então, mãe, entenda isso, por favor. Se você entender isso, você vai preparar o seu filho para uma vida extraordinária. A autoestima do seu filho precisa ser preservada. E ferramentas de controle e de manipulação que a educação tradicional nos ofereceu até hoje não ajuda na autoestima, pelo contrário, ela destrói. Ela destrói a autoestima dos nossos filhos. Então, eu quero que você entenda isso, mãe, que é possível, sim, você lidar com a birra, com o mau comportamento do seu filho, com qualquer comportamento que for que aconteça. Na hora de disciplinar, na hora de corrigir o seu filho, é possível gerar habilidade, gerar ensinamento sem ferir a autoestima do seu filho. Só que para isso, mãe, você precisa aprender novas estratégias. Assim como eu aprendi novas estratégias. Eu estudo educação infantil há mais de 10 anos. E cada dia mais eu aprendo algo novo. E hoje eu posso dizer com propriedade que eu preservo a autoestima da minha filha intencionalmente. Eu cuido da autoestima dela, porque eu sei o quanto isso é valioso para o futuro dela. E o meu convite para você, mãe, é que você também preserve a autoestima do seu filho. Aprendendo novas estratégias, retirando essas estratégias velhas e antigas que já foram caídas por terra há muito tempo, que trazem prejuízos para o seu filho, e aprendendo novas estratégias, tá? Então, eu quero que você se pergunte hoje, uma atividade que você vai fazer a partir de hoje com seu filho. Em todo momento que você precisar corrigir, disciplinar o seu filho, você vai se fazer uma pergunta. Você vai se fazer essa pergunta.
O que eu preciso ensinar para o meu filho? Qual habilidade meu filho precisa aprender para ele fazer diferente? Fica com essa pergunta aí, tá? Eu quero que você, a partir de hoje, entenda que todo momento de disciplina e correção do seu filho é uma grande oportunidade para você ensinar uma habilidade de vida para ele. Então, a próxima correção, celebre. Ah, que bacana! Vou poder agora ensinar uma habilidade de vida para o meu filho. Celebre, porque vai ser um momento de aprendizado, tá bom? Então, nós vamos chegar ao fim e até o próximo vídeo.